Para de falar mentira. E nem tenta culpar os outros. No fundo, você não quer desistir. Eu também sou assim. Escuta aqui. Eu luto porque eu tenho medo de que tudo acabe. E se você não tá preparado para perdas, você nunca vai realizar o seu sonho. Eu sou um centroavante. Egoísta. Uma pessoa que é egocêntrica e focada principalmente em nossas próprias necessidades e desejos. Embora geralmente entenda que ter autoconfiança é importante nos esportes, a ênfase específica em ser egoísta é um tema central em Blue Lock. Mas o que realmente significa ser um e por que ser um egoísta especificamente parece importar tanto? O personagem principal de uma história normalmente é o personagem que as mensagens e temas são transmitidos, e Isagi, o protagonista, em Blue Lock, não é exceção. Apesar de à primeira vista parecer alguém suave e talvez inseguro, Isagi incorpora perfeitamente a ideia de que o ego é um fator-chave para impulsionar as habilidades de alguém. A personalidade e as habilidades do personagem de Isagi são todas elaboradas para destacar a ideia de que o ego é o que impulsiona o sucesso de um jogador de futebol. No início do anime, Isagi é uma bolha pronta para estourar. Vemos o seu desejo interno de atingir o nível mais alto de competição. Apesar de suas aspirações, ele escolhe cumprir o estereótipo do jogador de time, passando a bola em vez de marcar ele mesmo. O que na maioria dos animes esportivos seria recompensado um pouco, você pode presumir que isso é para jogar melhor, mas é essencialmente fugir da competição. Isagi diz claramente que vou para os nacionais, não que vamos para os nacionais. Jinpachi Ego, o treinador de Blue Lock, acredita que a raiz da derrota do Japão na Copa do Mundo foi feita de uma forte capacidade de pontuação individual, o que ele atribui à forte ênfase cultural do país em cumprir o papel que lhe foi atribuído e trabalhar como uma unidade coesa. Ego acredita que para vencer a Copa do Mundo, o Japão precisará de um artilheiro revolucionário que possua um forte senso de individualidade e habilidade de ir além de sua função designada em campo. De acordo com Ego, o futebol é um esporte que requer mais do que apenas seguir ordens e cumprir sua função designada. É por isso que ele diz que originalmente o futebol era um esporte com 11 atacantes, porque o objetivo de cada jogador individualmente deve ser fazer o que puder para marcar, e portanto, o jogador que faz o chute deve ser o jogador mais capaz disso. Como o programa coloca para transformar 0 em 1, um único jogador tem que se definir como o atacante. Um ego é necessário para decidir por si mesmo que você será o atacante, e os outros serão jogadores evoluindo naturalmente em torno do atacante, assumindo as outras posições no campo para apoiar o atacante a marcar o máximo de gols possível. Quando confrontado com a primeira seleção de Blue Lock, Isagi faz uma escolha consciente de priorizar seu ego sobre suas inseguranças. Ele ataca jogadores que são mais fortes do que ele, mostrando que ele tem um verdadeiro desejo de competir. Kira é o oposto dele. Além de ser mais talentoso, quando ele está na primeira seleção, ele ridiculariza o exercício em vez de considerá-lo um desafio emocionante. E quando confrontado com a oposição, ele desistiu. Apesar de ter as capacidades físicas e mentais para ter sucesso, e a desistência de Kira não tem nada a ver com força de vontade, trabalho duro, talento ou algo assim. É simplesmente uma falta de um verdadeiro ego que o teria impulsionado a dominar a seleção com seus talentos. É o ego que Isagi tinha e que o fez desafiar não apenas alguém melhor do que ele, mas o melhor da sala. Essa dicotomia é mais facilmente exibida antes mesmo do início do Blue Lock, sendo informado da ideologia de ego e informado de que sua competição colocará suas futuras carreiras no futebol em risco com o objetivo de simplesmente se tornar o melhor. Kira é a pessoa a rejeitar essa noção, enquanto Isagi é o primeiro a aceitar isso. Na maioria das vezes, o ego tem sido considerado uma coisa ruim. A razão para isso é que a maioria das pessoas não sabe como usar o ego adequadamente. Elas expressam seu lado sombrio, ego para o mundo exterior, e o resultado que eles não podem aprender de ninguém porque tem um preconceito de superioridade. Eles criam conflitos por causa de seu comportamento e ignoram
ignoram essa incrível sabedoria e conhecimento, se você os usar como qualquer outra pessoa comum. Se você perder, você deve evitar expressá-lo para o mundo exterior. Em vez disso, utilize para alimentar seu impulso e motivação internos. Funciona melhor para esse cenário você aproveitar seus sentimentos sombrios de fora e os usar para se alimentar. O ego é uma fonte dominante de poder que força o Isagi a mudar a si mesmo. Nesse vídeo vou lhe dar algumas das melhores dicas sobre ego e como você pode se superar e maximizar o seu crescimento. O quão covarde e patético pode ser alguém que nunca tenta. Meu ego veio, entrou em ação e esse foi o início da minha verdadeira jornada de autoaperfeiçoamento. O ego teve um grande impacto positivo em mim. O ego é o que ajuda a fazer o combustível extra para você ficar 10 minutos a mais que seu concorrente e esses 10 minutos decidem tudo. Se você permanecerá uma pessoa comum ou se tornará um herói. No entanto, ao contrário da raiva e da tristeza, o sentimento de ego é bastante raro. Nossa capacidade de usá-lo é igualmente escassa, mas o sentimento ego realmente incomum. E se eu lhe dissesse que você pode gerar artificialmente o ego sempre que quiser, a fim de permanecer em constante estado de espírito, modo competitivo e superar os outros? Aqui está como você faz isso depois de experimentar várias formas e estruturas, e essa se tornou meu favorito. O que eu fiz foi criar uma pessoa dentro da minha mente, dei a ele um nome e alguns traços de personalidade, e o considerei meu rival. Então listei as coisas que ele faria independentemente de como ele estivesse se sentindo e que eu fugiria. E agora, sempre que me sentisse com preguiça e não quisesse fazer algo que eu sei que ele ainda seguiria em frente, independentemente de seus próprios sentimentos, e me deixaria para trás, essa estrutura alavanca a natureza competitiva que está enraizada em nós desde nossa evolução. A pessoa imaginária que você criará é basicamente seu rival. Vocês dois têm os mesmos objetivos, mas a diferença está na ação. Ele acordará às 4 da manhã para completar tarefas e atingir seus objetivos de maneira mais impressionante, e que você pode fazer o mesmo que ele e ter um desempenho notável, imitando e competindo contra ele. Você se esforçará constantemente para melhorar e desbloqueará uma nova versão de si. Lembra do momento quando eu estava incrivelmente motivado e trabalhava todos os dias como um louco? Você consegue adivinhar o que aconteceu a seguir? Sim, como esperado, minha motivação durou apenas 2 dias. Voltei à minha rotina normal como era antes, porque minhas emoções sumiram como poeira. Mas se eu soubesse o que estou prestes a compartilhar com você agora, eu estaria muito mais à frente do que eu estou atualmente. O ego por si só não é suficiente. Se o ego é um componente que faz você começar no caminho para o sucesso, então quais são as outras coisas que o fazem continuar? E fazer com que você tenha sucesso é disciplina e dedicação. Disciplina vem de fazer coisas por um longo período de tempo que você sabe que são chatas e difíceis e que você não vai gostar de fazer. Mais fácil falar do que fazer, porque não é fácil. Quando você diz sim, vou mudar minha vida a partir de hoje, você disciplinado também é uma forma de motivação, e a motivação tende a desaparecer. Mas o lado bom é que a disciplina é uma habilidade, e toda habilidade pode ser aprendida e melhorada por meio do esforço. Vários estudos mostram também que pessoas com autodisciplina são mais felizes, porque com disciplina e autocontrole, na verdade, alcançamos mais objetivos com os quais realmente nos importamos. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais. Dar o primeiro passo é o mais difícil, ainda mais do que os seguintes. A maioria da população se enquadra nessa fase. A maioria de nós espera que a motivação chegue antes de agir, acreditando que isso só será eficaz se estivermos motivados. Mas a verdade é que, na verdade, a ação inversa precede a motivação. Você tem que preparar a bomba e fazer os sucos fluírem, independentemente do que esteja tentando fazer. A única coisa que você precisa começar é o primeiro passo. Esse pequeno passo se transforma em outro e depois em outro, e não demorará muito para que o ímpeto seja criado antes que você perceba que está motivado. A maioria das pessoas não consegue atingir seu destino porque é difícil, e 99% delas simplesmente não consegue alcançá-lo, porque requer repetição. Repetindo aquelas tarefas chatas que você odeia. Eu falhei em muitas coisas simplesmente porque me faltou consistência, e eu nem estava ciente desse fato até aprender da maneira mais difícil. Não há problema em se sentir desconfortável, é uma parte vital do processo que eventualmente o tornará um oponente forte. Se ele persistir com esse desconforto por tempo suficiente, ele emergirá vitorioso. Ninguém nasce disciplinado. Como toda habilidade, disciplina requer prática diária e repetição. Aqui está uma estrutura que, se usada corretamente, vai te atender da melhor forma para se tornar extremamente disciplinado. Primeiro, escolha uma tarefa que pareça
desafiadora para que você não se engane e não dê desculpas. Selecione a primeira tarefa instintiva que vem à sua mente quando vê a palavra difícil. Segundo, crie uma rotina de 100 dias com 100 caixas de seleção. Finalmente, dedique 1 hora por dia para realizar essas atividades, sem desculpas. Ouça, amigo, eu não conheço você e talvez nunca saberei, mas ouça, você tem o que é preciso. Então prove ao mundo, faça acontecer. Não há ninguém lá para te pressionar, exceto você mesmo. Você é o único que vai te responsabilizar. Eu entendo quão difícil pode ser, mas ninguém vai se importar se você não tiver sucesso. Você enfrentará muitos desafios, mas não deixe que eles o impeçam. Desistir não é uma opção. Você é um fodão até desistir. Então não desista. Acredite em mim, valerá muito mais a pena quando um dia você for capaz de se olhar no espelho e dizer: cara, esse idiota, ele passou por tanta merda, olha o quão longe ele chegou. Mas é um por todos. E todos por um. O futebol é jogado com 11 pessoas. Não se joga sozinho. Ah!